Uma ceia de Natal deveria ser um momento de união e gratidão, mas para Bernardo, tornou-se o cenário de uma traição que ele jamais poderia imaginar. Enquanto ele se sacrificava em turnos duplos para pagar as contas de um apartamento minúsculo e frio em Curitiba, seus pais desfrutavam de um conforto que ele acreditava vir de anos de economia. Uma pergunta simples e despretensiosa de sua avó, Dona Adelaide, foi o estopim para que a máscara de perfeição da família caísse, revelando que as pessoas que ele mais amava haviam roubado o seu futuro de forma cruel e sistemática. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O frio de Curitiba naquela véspera de Natal não era apenas uma questão climática. Parecia infiltrar-se sob a minha pele, alcançando os meus ossos de uma maneira que casaco nenhum conseguia impedir. Eu caminhei apressado pela calçada úmida do bairro Bigorrilho, desviando das poças que refletiam as luzes coloridas de Natal penduradas nas sacadas dos prédios de luxo. Meus pés doíam. Eu vinha de uma sequência de 10 dias de turnos duplos na agência de logística, onde trabalhava como analista júnior, tentando garantir cada centavo de hora extra para conseguir fechar o mês. Peso da minha mochila, carregada com o notebook e alguns documentos que eu ainda precisava revisar, parecia dobrar a cada passo. Ao chegar na casa dos meus pais, Silvana e Otávio, senti aquele choque térmico imediato ao entrar. O ambiente estava aquecido e cheirava a uma mistura reconfortante de pernil assado, cravo e o perfume caro que minha mãe sempre usava nessas ocasiões. A decoração estava impecável. Uma árvore de quase 2 metros, de altura, ostentava enfeites dourados que eu não lembrava de ter visto no ano anterior. Meus pais pareciam estar vivendo uma fase de prosperidade súbita nos últimos 2 anos. Eles trocaram o carro, reformaram a cozinha com mármore importado e viajavam com uma frequência que me deixava, admito, um pouco confuso, já que meu pai vivia reclamando da baixa nas vendas da sua pequena distribuidora de ferragens. Bernardo, finalmente, piá. Achei que ia passar a ceia no escritório, disse meu pai, Otávio, levantando-se do sofá de couro novo com um sorriso largo, mas que não chegava totalmente aos seus olhos. Ele segurava uma taça de vinho tinto que, pelo rótulo sobre a mesa, custava mais do que a minha conta de luz. O trabalho não para, pai. Alguém tem que garantir o futuro, não é? Respondi, tentando esconder o sarcasmo e o cansaço na voz. Beijei o rosto da minha mãe, e que estava ocupada ajustando os talheres de prata sobre a toalha de linho. Você se esforça demais, querido. Devia aprender a relaxar como nós, Silvana comentou, ajeitando o colar de pérolas. A vida é curta para ser apenas trabalho. Sentei-me em uma das poltronas, sentindo o estofado macio abraçar meu corpo exausto. Eu morava em um estúdio de 30 metros quadrados no centro, onde o barulho dos ônibus da canaleta era o meu despertador diário, e o mofo nas paredes era uma batalha constante. Ver todo aquele luxo me dava uma sensação ambivalente. Orgulho por eles estarem bem, mas uma pontada de frustração por eu estar me afogando em boletos, enquanto eles pareciam ter descoberto uma fonte de juventude financeira. A campainha tocou, quebrando o fluxo dos meus pensamentos. Era Dona Adelaide, minha avó materna. Ela morava em uma chácara em São José dos Pinhais. Raramente vinha à capital, mas o Natal era sagrado. Ela entrou com seu passo lento, apoiada em uma bengala de madeira esculpida, exalando um perfume de lavanda que instantaneamente me transportou para a infância. Seus olhos pequenos e sagazes brilharam ao me ver. "Meu neto preferido", exclamou ela, e eu a abracei com força, sentindo a fragilidade e, ao mesmo tempo, a força que aquela mulher emanava. Ela era a dona do patrimônio, original da família, uma mulher que construiu tudo do zero com o falecido meu avô. O jantar foi servido com toda a pompa. Conversamos sobre coisas triviais, o clima instável de Curitiba, a política local, os vizinhos. Meus pais evitavam falar sobre finanças, sempre desviando o assunto para as oportunidades da vida. Eu comia em silêncio, apreciando a comida maravilhosa, mas sentindo um peso estranho no estômago. Havia algo na forma, como Silvana e Otávio trocavam olhares rápidos quando Adelaide mencionava os negócios da família, que me deixava inquieto.
A ceia já estava chegando ao fim, e o aroma de rabanada com canela começou a tomar conta da sala. Dona Adelaide limpou os lábios com o guardanapo e, com um sorriso doce, virou-se para mim. E então, Bernardo, já faz 2 anos, não é? Como está se sentindo na casa nova? Espero que as reformas que você planejou tenham ficado do seu agrado. A localização é ótima, perto do Parque Barigui, como você sempre quis. O silêncio que se seguiu foi tão abrupto que eu pude ouvir o tic-tac do relógio de parede na cozinha. Minha mão, que segurava uma colher de sobremesa, congelou no ar. Eu olhei para minha avó processando as palavras. Casa nova, reformas, Parque Barigui. Vovó, do que a senhora está falando? Perguntei, minha avó saindo. Mais baixa do que eu pretendia. Eu moro no mesmo estúdio de aluguel há 3 anos. A senhora sabe disso. O espaço é minúsculo. Eu nem tenho lugar para uma mesa de jantar decente. Dona Adelaide franziu a testa, a confusão nublando seus olhos claros. Ela olhou de mim para os meus pais, que pareciam ter se transformado em estátuas de sal. O rosto da minha mãe perdeu toda a cor, ficando de um tom cinza doentio sob a luz do lustre de cristal. Meu pai baixou o olhar para o prato, os nós dos dedos brancos de tanto apertar o garfo. Como assim, Bernardo? Adelaide insistiu, agora com uma nota de preocupação na voz. Há 2 anos, quando vendi a parte das terras do interior, eu entreguei a escritura e o dinheiro da reserva para o Otávio e a Silvana. Era o seu presente de antecipação de herança. Eu queria que você tivesse estabilidade para começar sua vida profissional sem se preocupar com o aluguel. Eles me disseram que você já tinha se mudado, que estava adorando o jardim. O mundo ao meu redor começou a girar. Cada turno dobrado, cada refeição pulada para economizar, cada noite mal dormida por causa do barulho da rua, tudo isso passou diante dos meus olhos como um filme de terror. Olhei para os meus pais. O silêncio deles era a confissão mais barulhenta que eu já tinha ouvido na vida. Que casa, pai? Perguntei. Minha voz agora trêmula de uma mistura de choque e uma fúria que começava a ferver no meu peito. Que casa eu recebi há 2 anos? Minha mãe tentou falar, mas apenas um som seco saiu de sua garganta. Meu pai pigarreou, mas não conseguiu sustentar meu olhar. Dona Adelaide, percebendo a gravidade do que estava acontecendo, colocou a mão sobre a mesa, sua expressão mudando da confusão para uma indignação gélida. Silvana, Otávio, onde está a casa do meu neto? Onde está o dinheiro que eu confiei a vocês para entregar a ele? A voz da minha avó, embora baixa, cortou o ar como uma navalha. Eu me levantei da cadeira, o som das pernas de madeira raspando no chão, ecoando como um trovão na sala silenciosa. A traição tinha um gosto amargo, pior do que qualquer derrota que eu já tivesse enfrentado. Eu não estava apenas sem uma casa. Eu estava descobrindo que os pilares da minha vida eram feitos de areia e mentiras. Olhei para a árvore de Natal luxuosa, para o mármore da cozinha, para o carro novo na garagem que eu tinha visto ao entrar. Tudo aquilo tinha sido construído com o meu teto, com o meu suor, com a minha vida. Vocês usaram o meu futuro para pagar esse teatro? Minha voz era um sussurro perigoso. O Natal tinha acabado, e o Bernardo que aceitava, tudo em silêncio também. O silêncio na sala de jantar era tão denso que eu sentia dificuldade em puxar o ar para os pulmões. O cheiro do pernil assado, que minutos antes me abria o apetite, agora embrulhava o meu estômago como se fosse veneno. Olhei para o meu pai, Otávio. Ele evitava o meu contato visual de todas as formas, focando intensamente em uma mancha invisível na toalha de linho branca. Minha mãe, Silvana, apertava o colar de pérolas com tanta força que eu achei que o fio fosse arrebentar e as esferas fossem sair rolando pelo chão de madeira maciça. Digam alguma coisa, exigi, e minha voz soou estranha aos meus próprios ouvidos, um tom gélido que eu não reconhecia. Vovó Adelaide acabou de dizer que me deu uma casa e dinheiro há 2 anos. Onde está tudo isso? Meu pai finalmente levantou os olhos. Havia um brilho de desespero e uma tentativa patética de autoridade neles. Ele pigarreou, ajeitando a postura na cadeira de couro que, agora eu sabia, provavelmente fora paga com o meu dinheiro. Bernardo, não é assim. As coisas são complicadas.
A distribuidora passou por um momento terrível logo depois da pandemia. As dívidas estavam sufocando a gente. Se não fizéssemos nada, perderíamos até esta casa onde estamos. Ele gesticulou ao redor, tentando evocar um senso de unidade familiar, que já estava morto. Nós apenas pegamos emprestado. Foi um empréstimo familiar. Íamos te contar assim que as contas se estabilizassem. Um empréstimo? Eu soltei uma risada amarga, que ecoou pela sala como um estalo. Vocês venderam o imóvel que era meu por direito e usaram o dinheiro da reserva sem me consultar? Eu moro em um lugar onde as paredes mofam toda vez que chove em Curitiba. Eu trabalho 12 horas por dia, pai. Eu pego o ônibus lotado na canaleta, enquanto vocês desfilam com um SUV novo que custa o preço de um apartamento. Minha mãe interveio, as lágrimas agora escorrendo pelo seu rosto perfeitamente maquiado. Era uma performance que eu já vira antes, mas que agora perdia todo o efeito. Foi pelo bem de todos, meu filho. Você é jovem, tem a vida inteira pela frente. Nós estávamos prestes a perder tudo o que construímos. Você não ia querer ver seus pais na rua, ia? Ela tentou alcançar a minha mão sobre a mesa, mas eu me esquivei como se o toque dela pudesse me queimar. Na rua? Dona Adelaide interveio, sua voz tremendo de indignação. Silvana, eu dei a vocês uma estrutura financeira sólida quando me aposentei. O que vocês fizeram com o patrimônio? Bernardo, eu vendi aquelas terras em Guarapuava especificamente para garantir o teu teto. O valor era de R$800 mil, entre o imóvel no batel e a aplicação de reserva. R$800 mil. O número martelava na minha cabeça como uma marreta. Com esse valor, eu poderia ter feito minha pós-graduação no exterior. Poderia ter investido no meu próprio negócio. Poderia ter vivido com a dignidade que me foi negada enquanto eu contava moedas para pagar o condomínio no centro. Olhei ao redor daquela sala luxuosa. As reformas na cozinha, o mármore, as viagens. Eles postavam nas redes sociais como se fossem fruto de sucesso empresarial. Tudo era uma farsa. Eles não apenas pegaram o dinheiro. Eles o consumiram em um estilo de vida que não podiam sustentar, enquanto me assistiam definhar no cansaço. Eu quero os documentos, eu disse, levantando-me da mesa. Meus joelhos tremiam, mas eu mantive a coluna ereta. Eu quero ver o que sobrou. Eu quero saber em que nome está o que restou desse dinheiro. Não sobrou nada, Bernardo, meu pai admitiu. A voz agora um sussurro derrotado. A casa no batel. Nós nunca chegamos a transferir para o seu nome. Como tínhamos a procuração da sua avó para os trâmites, nós a vendemos direto. O dinheiro entrou para cobrir os rombos da distribuidora e, bem, para manter as aparências. Você sabe como o mercado de ferragens é cruel. Se as pessoas notam que você está quebrando, elas param de comprar. A crueldade daquelas palavras me atingiu em cheio. Eles sacrificaram a minha estabilidade para manter as aparências, para que os vizinhos do Bigorrilho continuassem achando que os Moreira eram uma família de sucesso. Dona Adelaide se levantou, amparada pela sua bengala. A doçura que ela sempre carregava fora substituída por uma rigidez de aço. Vocês são uma decepção, disse ela, olhando nos olhos da própria filha. Bernardo, venha comigo. Não há mais nada para comemorarmos aqui. Saí daquela casa sem olhar para trás. Ignorei os gritos da minha mãe me chamando, pedindo para conversarmos como adultos. O ar frio da noite curitibana bateu no meu rosto, e pela primeira vez o gelo pareceu reconfortante. Ele combinava com o que eu sentia por dentro. Levei minha avó até o hotel onde ela estava hospedada. Durante o trajeto no meu carro velho, o silêncio só era quebrado pelo som dos limpadores de para-brisa. Ao chegarmos, ela segurou minha mão com força. Eu tenho todas as cópias dos comprovantes de transferência e os contratos de venda originais que eles assinaram como meus procuradores, Bernardo. Eu sou velha, mas não sou tola. Eu desconfiei quando sua mãe sempre mudava de assunto sobre a sua mudança para o batel. Amanhã vamos procurar um advogado. O que eles fizeram é apropriação indébita. Ou pior, eles são meus pais, vó. Eu sussurrei, ainda processando a escala da traição. Eles são pessoas que roubaram o seu esforço, meu filho. Pais protegem. Eles te usaram como escudo para a incompetência deles. Naquela noite, voltei para o meu estúdio de 30 metros quadrados.
Olhei para a mancha de infiltração no teto e para o meu jantar de Natal, um resto de marmita que eu tinha na geladeira. A fúria que eu sentia não era mais quente e explosiva, era fria, calculada e afiada. Eles achavam que o empréstimo familiar ficaria por isso mesmo. Eles achavam que, por serem meus pais, eu aceitaria as migalhas de uma vida que eles devoraram. Eles não sabiam com quem estavam lidando. Eu tinha passado os últimos 2 anos aprendendo a sobreviver com o mínimo, enquanto eles desaprendiam o valor do trabalho. Eu conhecia cada detalhe da logística da distribuidora do meu pai, pois muitas vezes o ajudei com as planilhas nos finais de semana. Eu sabia onde estavam os pontos fracos. Enquanto a chuva batia no vidro da janela, eu abri o meu notebook. A ceia de Natal tinha acabado de se tornar o primeiro dia da minha nova vida, e a primeira tarefa dessa vida era garantir que Silvana e Otávio sentissem o peso de cada centavo que me roubaram. A manhã seguinte, em Curitiba, amanheceu com aquele céu cinzento e pesado, uma redoma de chumbo que parecia sufocar a cidade. O barulho dos biarticulados passando na canaleta perto do meu prédio soava como um lamento mecânico. Eu não dormi. Passei a noite encarando a mancha de umidade na parede do meu estúdio, que agora eu via não apenas como um sinal de negligência do proprietário, mas como uma cicatriz da traição dos meus próprios pais. Cada gota que escorria lá fora parecia cronometrar o tempo que eu perdi sendo o bom filho, enquanto eles eram os meus algozes. O café preto e forte ardia na minha garganta, mas era necessário para manter o foco. Às 9 da manhã, estive no saguão de um prédio comercial imponente no centro cívico. O contraste entre aquele mármore polido e o chão de linóleo gasto do meu apartamento me causou uma náusea familiar. Mas desta vez, eu não me sentia inferior. Eu me sentia armado. Dona Adelaide já me esperava, sentada em uma poltrona de veludo azul no escritório do Dr. Renato Valadares, um advogado de confiança que cuidava dos negócios dela há décadas. O escritório cheirava a papel antigo, café gourmet e couro. Dr. Renato era um homem de fala pausada, óculos de aro fino e uma expressão que não deixava transparecer emoção, até que ele abriu a pasta com os documentos que minha avó trouxe. Bernardo, sua avó me explicou a situação por cima. Mas os documentos dizem o que as palavras às vezes tentam suavizar, começou o Dr. Renato, ajustando os óculos. O que houve aqui foi uma violação flagrante de confiança e uma série de ilícitos cíveis e, possivelmente, criminais. A procuração que Dona Adelaide deu a seu pai, Otávio, era específica para a gestão e transferência do imóvel no Batel para o seu nome. Ele utilizou essa procuração para vender a imóvel a terceiros e desviar o recurso para as contas da empresa dele e para contas pessoais de sua mãe, Silvana. Eu ouvia tudo aquilo, sentindo um zumbido nos ouvidos. R$800 mil. O valor da venda, somado à reserva de investimento que minha avó havia deixado para as taxas e reformas, simplesmente evaporou em uma rede de mentiras. Eles podem ser presos? Perguntei, minha avó saindo mais firme do que eu esperava. Depende da nossa estratégia, Bernardo, o advogado respondeu, cruzando os dedos sobre a mesa de mogno. Podemos entrar com uma ação de prestação de contas cumulada com indenização por danos materiais e morais. Podemos também levar o caso à esfera policial como apropriação indébita. No entanto, o que me preocupa é a saúde financeira da distribuidora do seu pai. Se a empresa estiver tão mal quanto ele sugeriu, talvez não haja patrimônio para penhorar. Mas há patrimônio, eu disse, e um sorriso amargo surgiu no meu rosto. Eu conheço aquela distribuidora. Passei anos ajudando o meu pai a organizar as planilhas de logística e os fluxos de estoque. Ele é desorganizado, mas a empresa tem contratos fixos com construtoras grandes aqui de Curitiba e do litoral. O que ele está fazendo é o que chamamos de sangria. Ele tira o lucro para manter o padrão de vida de luxo da minha mãe e deixa a empresa operando no limite, devendo fornecedores e impostos. A SUV nova, a reforma da cozinha, as joias, tudo isso está em nome de uma empresa de fachada que minha mãe abriu no ano passado. Dona Adelaide soltou um suspiro pesado, balançando a cabeça. Eu criei uma serpente, Bernardo.
Silvana sempre teve essa necessidade de parecer ser mais do que é, mas eu não vou permitir que ela destrua o seu futuro para sustentar essa ilusão. Saímos do escritório com um plano de ação detalhado. O Dr. Renato começaria as notificações judiciais imediatamente, mas eu tinha minha própria parte no plano. Eu não queria apenas o dinheiro de volta. Eu queria que eles entendessem a gravidade do que fizeram. Eu queria que a máscara caísse perante a sociedade que eles tanto tentavam impressionar. Naquela tarde, fui até a sede da Moreira Ferragens. O galpão, localizado no bairro Boqueirão, parecia o mesmo de sempre por fora, mas eu agora via as rachaduras. O estoque estava baixo e o clima entre os funcionários era de incerteza. Entrei na sala do meu pai sem bater. Otávio estava ao telefone, discutindo com algum fornecedor sobre um boleto atrasado. Quando me viu, ele desligou abruptamente, empalidecendo. Bernardo, o que faz aqui, piá? A gente ia te ligar hoje. Sua mãe está inconsolável. Só ela passou a noite chorando, ele disse, tentando usar o tom paternal que funcionou por 26 anos. Poupe as lágrimas dela, pai. Eu vim aqui para falar de negócios, respondi, sentando-me na cadeira à frente da mesa dele. Eu estive com o advogado da vovó Adelaide. Nós temos o rastro de cada centavo, cada transferência para a conta da Silvana Boutique Decor, cada parcela do carro, cada viagem para o Nordeste paga com o dinheiro que era para ser o meu teto. Bernardo, escuta! Foi um momento de desespero. Ele começou a gaguejar, as mãos tremendo. Não foi desespero, pai. Desespero é o que eu sinto quando chego em casa e o cheiro de mofo ataca minha rinite porque eu não tenho condições de morar em um lugar melhor. O que vocês fizeram foi uma escolha. Vocês escolheram o luxo de vocês em troca da minha miséria. O que você quer? Ele perguntou. Voz falhando. Eu quero que você assine a transferência das suas quotas da distribuidora para mim e para a vovó. Eu disse, colocando um documento sobre a mesa. É isso. Ou o Dr. Renato entra com a queixa-crime por apropriação indébita amanhã de manhã. Se eu assumir a logística, eu consigo salvar essa empresa do buraco que você cavou. Se você continuar no comando, ela quebra em 3 meses e vocês vão para a cadeia sem nada. Você quer me tirar a minha própria empresa? Ele exclamou indignado. Eu quero o que vocês me roubaram. E eu, honestamente, pai, estou sendo generoso. Se eu fosse pela lei estrita, você e a mãe estariam vendendo aquele SUV agora mesmo para pagar advogados criminais. Saí de lá deixando-o em choque. Ao chegar no meu pequeno estúdio, encontrei 7 chamadas perdidas da minha mãe e uma série de mensagens no WhatsApp. Bernardo, por favor, não faça isso com a sua família. Nós te amamos. Tudo o que fizemos foi pensando no futuro de todos. O futuro de todos, que nunca me incluiu. Senti uma pontada de tristeza, um luto pela família que eu achava que tinha. Mas ao olhar para o contrato de transferência que eu preparei, senti algo mais forte. A justiça começando a ganhar forma. Eu não era mais o menino que aceitava as sobras. Eu era o homem que ia retomar as rédeas da própria vida, mesmo que para isso tivesse que demolir o castelo de cartas que meus pais construíram sobre o meu sacrifício. O próximo passo seria o mais difícil. Eu teria que enfrentar a fúria da minha mãe e o julgamento dos amigos deles. Mas a chuva de Curitiba parecia estar lavando a minha alma. A semana que se seguiu àquela conversa na distribuidora foi um borrão de adrenalina e exaustão. Eu não conseguia fechar os olhos sem ver as más planilhas de Otávio, um emaranhado de dívidas e retiradas de pró-labore absurdas que drenavam a vida da Moreira Ferragens. Mas o que mais me doía não era o caos financeiro, era a constatação de que, enquanto eu comia pão com margarina para economizar o dinheiro do ônibus, minha mãe, Silvana, estava comprando bolsas de grife no shopping Pátio Batel, com o dinheiro que deveria ser o meu teto. Na terça-feira, o silêncio do meu estúdio foi quebrado por batidas frenéticas na porta. Era Silvana. Ela não parecia a mulher impecável da ceia de Natal. O cabelo estava levemente desgrenhado e os olhos inchados. Ela entrou sem ser convidada, trazendo consigo aquele perfume caro que agora me causava náuseas. Olhou ao redor do meu pequeno espaço com um misto de desprezo e desespero.
Bernardo, você não pode fazer isso. Você quer ver seu pai na cadeia? Você quer que a gente seja despejado? Ela gritava, as mãos agitando-se no ar. Nós somos sua família. O que as pessoas vão dizer quando souberem que o filho está processando os pais? A vizinhança toda já está comentando que vimos advogados entrando na empresa. Deixa eu te contar uma coisa sobre o que as pessoas dizem, mãe, respondi, mantendo a voz tão calma que eu mesmo me surpreendi. As pessoas dizem que eu sou um trabalhador honesto. As pessoas dizem, que você e o pai são prósperos. O problema é que a sua prosperidade é um crime. Eu passei 2 anos sendo o palhaço dessa história, enquanto você postava fotos em resorts. Sabe o que eu sinto quando olho para você agora? Nada. Nem raiva eu sinto mais. Apenas um cansaço que não passa. Ela tentou a tática do choro, aquela manipulação emocional que me dominou por décadas, mas o escudo que eu construí com Dona Adelaide era impenetrável. Eu a guiei até a porta e disse que qualquer comunicação futura deveria ser feita através do Dr. Renato. Ao fechar a porta, senti um peso imenso saindo dos meus ombros, embora o vazio no peito ainda estivesse lá. A assinatura da transferência das cotas aconteceu em uma tarde chuvosa e fria, típica de Curitiba. Estávamos na sala de reuniões do Dr. Renato. Meu pai assinou os papéis sem dizer uma única palavra. Sua expressão era a de um homem que tinha envelhecido 10 anos em uma semana. Ele entregou as chaves da distribuidora e os cartões da empresa sobre a mesa de mogno. Dona Adelaide estava ao meu lado, segurando minha mão com a firmeza de quem já enfrentou muitas tempestades na vida. A partir de hoje, Otávio, você é apenas um funcionário administrativo da empresa, sob a supervisão do Bernardo, declarou o Dr. Renato, ajeitando os documentos. O SUV será vendido para abater a dívida com os fornecedores e vocês terão 30 dias para deixar a casa do Bigorrilho. Dona Adelaide decidiu colocar o imóvel à venda para recuperar parte do capital desviado. Vocês vão se mudar para o apartamento menor que ela possui em Pinhais. O choque no rosto deles foi o meu payoff. Não era um sentimento de alegria maligna, mas uma justiça poética tão pura que quase parecia irreal. Eles, que tanto prezavam pelo status e pela localização nobre em Curitiba, agora teriam que lidar com a realidade de uma vida comum, sem os luxos que roubaram de mim. Assumir a Moreira Ferragens foi um desafio hercúleo. Nas primeiras semanas, eu praticamente morei no galpão do Boqueirão. O cheiro de metal, óleo e poeira impregnava minhas roupas. Eu revisava contratos, renegociava prazos com as construtoras e, acima de tudo, cortava todos os gastos supérfluos. Meu pai trabalhava em uma mesa pequena no canto da sala, processando notas fiscais em silêncio. Ele tentou, algumas vezes, me dar conselhos, mas eu apenas apontava para os números vermelhos nas telas e ele se calava. A autoridade dele tinha se dissolvido na primeira mentira que ele me contou sobre a casa no Batel. 4 meses depois, o cenário começou a mudar. A empresa estava respirando. Conseguimos um contrato de exclusividade com uma nova incorporadora que ia lançar 3 torres de alto padrão no Ecoville. O lucro começou a entrar de forma limpa, estruturada, e foi nesse momento que eu finalmente fiz o que deveria ter acontecido há 2 anos. Com a ajuda de Dona Adelaide e o que consegui resgatar da minha herança através da intervenção judicial, eu comprei um apartamento. Não era a mansão que eles me negaram, mas era um imóvel sólido, de 2 quartos, com uma vista ampla, para o Parque Barigui. No dia da mudança, o sol de outono iluminava a sala de estar, refletindo no chão de porcelanato cinza que eu mesmo escolhi. Dona Adelaide foi a minha primeira visita. Levamos 2 poltronas para a varanda e ficamos observando os corredores e ciclistas lá embaixo, enquanto o vento fresco soprava. Você conseguiu, meu piá, ela disse, com um sorriso orgulhoso, enquanto segurava sua xícara de café. Você transformou a traição deles em um alicerce. Eu só queria que não tivesse sido assim, vó, confessei, sentindo uma pontada de melancolia. Às vezes, eu ainda espero que o telefone toque e seja a minha mãe apenas perguntando como eu estou, sem pedir dinheiro ou reclamar da vida nova deles em Pinhais. Algumas feridas não fecham totalmente, Bernardo. Elas apenas param de sangrar.
O importante é que agora você é o dono da sua história e ninguém mais vai morar nos seus sonhos sem pagar o aluguel da lealdade. Olhei para a chave do meu novo lar sobre a mesa de centro. Ela representava mais do que metros quadrados. Era o símbolo da minha autonomia e da minha força. Eu não era mais o filho enganado. Eu era o homem que reconstruiu o próprio futuro sobre as cinzas de uma traição familiar. Meus pais continuavam vivendo a vida deles, em uma realidade muito mais modesta, lidando com o julgamento silencioso dos antigos conhecidos que logo perceberam a queda social. Eu os ajudava com o básico, o estritamente necessário para que tivessem uma vida digna, mas o vínculo de confiança absoluta estava quebrado para sempre. O perdão, se é que algum dia viria, seria um processo longo e solitário. Naquela noite, dormi pela primeira vez sem o som dos ônibus ou o cheiro de mofo. Dormi o sono dos justos, embalado pelo silêncio. Reconfortante de uma vida que, finalmente, era inteiramente minha. A vingança não foi destruí-los, mas sim florescer onde eles tentaram me enterrar.